Olá pessoal, tudo bem? Boa noite pessoal, tudo certinho? Quem for chegando aí vai me dizendo se tá bom o som aí, por favor. Vamos esperar o povo chegar aí um pouquinho, um minutinho só pra gente já começa a conversar um pouquinho sobre a Zuri Policy, tá? Bom pessoal, vamos começar. Ahn, então vamos falar um pouquinho hoje sobre a Zuri Policy, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre como usar o Azure Policy e como isso pode ajudar a gente aí a fazer uma governança mais eficaz nos nossos ambientes de Azure, tá? Então, vamos ver aqui. Para quem não me conhece, tá? Eu sou o Ismael Casagrande. Todas as sextas-feiras eu estou fazendo algumas lives aqui junto na página do Rafa. Então eu falo um pouquinho sobre Azure. Normalmente eu falo sobre Azure. Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre home office, né? Devido a essa pandemia aí que está incomodando todo mundo aí, fazendo de trabalhar de casa, tendo que ter esses cuidados adicionais aí. Então hoje eu vou continuar a sequência do que eu tinha programado, que esse assunto era o próximo da minha lista que eu dei espaço para falar um pouquinho sobre home office, tá? Então vou falar um pouquinho sobre Azure Policy. Vamos lá. Bom, pessoal, então eu estou testando aqui um novo setup aqui da minha live aqui, tentando falar mais de frente para a câmera aqui com as configurações um pouquinho diferentes aqui, vamos ver se melhora um pouco. Bom, primeira coisa que tem que falar, vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas eu tenho um assunto bacana para conversar antes, tá? Que é, vamos ver se eu acho aqui, que a Microsoft ela voltou atrás na data de retirada dos, opa, voltou até a imagem. Na data de retirada das certificações MCSA e MCSE. Então quem estava se preparando, achou que tinha pouco tempo, achou que ia acabar o tempo, então a gente ganhou mais aí, pelo menos mais uns mesezinhos aí, né, até janeiro de 2020, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na notícia. Vamos lá. Aqui o blog oficial, Microsoft Learning. Estão falando aqui então do MCSA, MCSD, MCSE,
que iriam ser retiradas, que vão ser retiradas, né? Não é que iriam, elas ainda vão ser retiradas, porém, ao invés de em junho de 2020, elas vão ser retiradas em 31 de janeiro de 2021. Então a gente tem até ano que vem aí para conseguir fazer essas certificações. Aí quem não tirou, quem já tirou, quem quer fazer um upgrade das certificações para ter a última versão dela, né? E eu acho até teria que falar com o Rafa depois para ver se ele ainda vai ter vaga no curso que ele está lançando. Tá? Eu vi ontem ele postando alguma coisa aí. Quem está interessado, chama o Rafa aí e conversa com ele sobre o curso aí, que eu acho que ele vai ser bem interessante o curso dele aí. Tá, pessoal? Então, terminado esse assunto aqui, vamos voltar ao nosso assunto de Azure e sobre políticas do Azure, tá? Então, o que é o Azure Policy? O Azure Policy ele é uma função que a gente pode adicionar nos nossos recursos. Vou botar aqui em português para ver aqui. Tenho mania de usar ele em inglês. Vamos lá. Então, a política do Azure. Então, ele pode controlar em tempo real todas as coisas que a gente vai fazendo na nossa nuvem. Por exemplo, tá? Eu tenho um ambiente que tem muitas pessoas que vão usar ele e eu quero fazer algumas limitações. Então eu consigo fazer algumas limitações através de políticas. Tem como fazer através do RBAC lá, que é o Role Access, deixa eu lembrar, Role Based Access Control, né? A gente vai lá e dá permissões para os usuários, mas é permissão de acesso, é permissão de colaborador, permissão de dono. É um pouquinho diferente. Boa noite, Alisson, tudo bem? Uma coisa que eu esqueci, pessoal, sempre esqueço disso. Pode compartilhar a live aí, voltar aqui, escrever hashtag compartilhado aí, que a gente fica muito feliz. E o Rafa tem meses aí que ele faz um rankingzinho aí, dá um prêmio pro pessoal aí, tá? Vale para nossas lives também isso. Voltando. A gente fala um pouquinho de permissões de usuário, aí a gente pode colocar como dono de um recurso, como membro, como colaborador, enfim. E ele é mais a nível de recurso mesmo, como se fosse uma permissão de usuário, né? Não é como se fosse, é uma permissão de usuário. A política do Azure, ele age dentro do recurso, tá? Na hora de implantar um recurso, de provisionar um recurso, ou até mesmo na hora de modificar um recurso, tá? Então aqui eu estou na tela principal, aqui na tela de abertura aqui da política do Azure. Como eu sempre enfatizo nas nossas lives aqui, sempre é bom dar uma lidinha nisso, na documentação. Aqui vai ter algumas dicas de como usar já, né? Então aqui tem como impor políticas aos recursos, gerenciamento de políticas. Isso é um adicional às políticas que já tem de segurança do Azure, tá? Então se a gente consegue, para ver uma política da nossa empresa interna mesmo, a gente precisa de por exemplo, assim, vamos ser mais prático, tá? Eu preciso bloquear ou limitar que determinado grupo de recurso lá no nosso Azure ele não pode ter uma máquina virtual somente de um tamanho ou de dois tamanhos, para evitar que alguém que não tenha tanto conhecimento, não tenha tanta intimidade com o Azure, vai lá e cria uma máquina gigantesca lá e acabe causando um problema financeiro bem grande, né? Porque a gente sabe que recurso na nuvem é caro, né? Então pode ser que isso ajude a limitar, a inibir esse tipo de erro ou de engano, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é limitar os locais que podem ser provisionados os nossos recursos. Então eu tenho um grupo de recursos e eu quero limitar eles somente na região do Brasil. Eu vou lá e consigo limitar somente na região do Brasil. Porque como a gente sabe também, a gente falou um pouquinho lá no começo das lives, né? A questão de preço do Azure, ela é diferente em cada região. Cada região ela tem um preço diferente. Isso pode causar algum problema também. Posso adicionar tags, impor tags, né, nos nossos recursos. Então a gente vai fazer agora do zero aqui, a gente vai fazer junto. Aí quem tiver dúvidas aí pode ir mandando no chat aqui que eu estou acompanhando. Então a gente vai fazer um testezinho, eu vou criar um grupo de recurso, vou criar uma ou duas policies ali,
eu pensei em criar uma policy para impor algumas tags e uma policy para limitar a SKU de máquina virtual que pode ser criada neste grupo de recurso, tá? Então vamos lá para o nosso portal do Azure aqui, é o nosso conteúdo padrão aqui da página da Microsoft. Então vamos lá para a minha página do Azure. Bom, pessoal, então aqui eu vou no meu grupo de recurso. Vou criar um grupo de recurso para hoje aqui, vamos lá. Vamos adicionar, vamos ver aqui. Live de sexta. Beleza, aqui na live de sexta, vamos avançar. Não vou colocar nenhuma tag aqui. Review create, create. Vou esperar ele criar. Estamos aqui no nosso grupo criado. Então, para mim começar a atribuir policies nesse meu grupo, eu vou vir aqui na minha Blade, aqui na minha aba lateral, vou clicar em Policies. As policies têm vários níveis que a gente pode aplicar elas, tá? Tanto grupo de recurso, como assinatura, como... Tem vários níveis que a gente pode implantar essas policies, tá? E eu vou fazer aqui hoje em cima de grupo de recurso, tá? Vamos lá. Então aqui eu estou no meu grupo de recurso, cliquei em Policies, eu posso vir e no Assign Policy. Então eu escolho o escopo, tá, que vai ser na minha assinatura de partner, no meu grupo de recurso de live. Eu posso vir aqui e simplesmente tirar aqui e aplicar em todos os grupos que eu tenho, ou fazer a configuração que eu achar mais adequada para o momento aqui da minha execução. Algumas exclusões, então o que a policy ela vai aplicar a policy, porém tem essa exceção, a gente pode adicionar algumas exceções aqui. E a primeira policy que eu vou criar, eu vou vir aqui e vou definir a policy como... Eu tenho aqui, se eu clicar aqui nesses três pontinhos, vai abrir aqui uma aba de policies pré-definidas já, tá? Então isso aqui, todas essas policies que tem aqui, a Microsoft já disponibilizou para a gente. A gente pode usar essas, já estão prontinhas aqui, é só sair usando. Tem bastante coisa, tem 412 policies criadas. Podemos fazer também a customização. A customização tem que alterar arquivos JSON e fazer alguma coisa um pouquinho mais evoluída. Tem na documentação também como fazer. Isso é um pouquinho mais... requer um pouco mais de tempo para a gente ver, então vamos fazer com as políticas padrão que tem aqui. E eu vou procurar aqui por tag. Tá? Então aqui ele tem um require a tag, eu vou colocar esta aqui, ó. Adicionar a tag no recurso. Então, cada recurso que for criado dentro deste meu grupo de recursos, vai ser adicionado uma tag específica. Tá? Isso serve para quê? Como a gente falou na live anterior, as tags e os bloqueios servem para, na hora de exportar, por exemplo, o faturamento mensal e dividir, ratear esse faturamento entre os centros de custo da nossa empresa. Se eu tiver as tags, isso me ajuda bastante a fazer esse rateio. Então eu vou vir aqui e vou criar adicionar essa política para adicionar uma tag. Eu vou selecionar ela. Pegou. Beleza, agora pegou. Policy Enforcement, se eu vou forçar a aplicação ou não. Quem é o dono da política? Posso pôr uma descrição aqui. Add tag. No próximo passo aqui, ele vai pedir os parâmetros da tag. Então eu vou colocar aqui, vamos botar aqui um centro de custo, como o nome da tag, por exemplo, e
O valor dela eu vou colocar aqui Cooperate. Beleza? Então quer dizer que cada recurso que eu colocar neste meu grupo de recursos, cada recurso que eu provisionar, eu vou ganhar, eu vou aplicar nesse recurso a tag de forma automática, tá? Não precisa ir lá e forçar, o próprio Azure faz isso para a gente. Avançar. Aqui se eu quero deixar alguma coisa, vamos ver, avançar e criar. Demora um segundinho para criar a policy aí. Beleza, policy criada. Vamos fazer o teste, vamos adicionar algum recurso qualquer que seja rapidinho de provisionar e ver o que vai acontecer, tá? Volto para o meu grupo de recurso, está vazio aqui, vamos adicionar uma storage account nele. Tá, tudo isso eu passo rapidinho, tá, pessoal? Porque a gente já viu em outras lives esse tipo de provisionamento, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vai postando aí no chat que a gente vai conversando. Vamos colocar live sexta, passou o nome, tá local. Ó, aqui a parte de tags, eu posso adicionar alguma tag já na criação do recurso. Não vai ser o nosso caso, eu quero testar se a minha policy já está ok, tá? Então eu vou dar um avançar aqui, ele vai fazer a validação. Passou na validação, vamos criar o recurso. Esperar um minutinho para ele criar o recurso aqui. E vamos ver se ele já vai criar com a minha tag lá que eu defini na policy, tá? Ele não deve demorar muito para fazer isso. Boa, Gustavo, isso aí, das antigas, isso aí. O pessoal das antigas aí já acompanha a página do Rafa há muito tempo aí, né? Vamos esperar ele criar o nosso recurso. Como eu gosto de brincar, tá, pessoal? Para tudo que a gente faz no Azure tem que fazer um passo, fazer dois, fazer um passo, uma configuração e esperar os carneirinhos aí, né? Pular, contar uns carneirinhos até ele aplicar o nosso, fazer o nosso recurso. Vamos tentar, para não ficar perdendo muito tempo aqui parado, olhando para a tela. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar criar uma outra policy já. Enquanto isso, só para não perder tempo, tá, pessoal? Vou voltar aqui. Policies. Vamos dar um assign policy aqui. Nesta policy eu vou limitar um SKU de máquina virtual. Então eu só vou conseguir criar máquinas virtuais de determinado SKU. Se não for aquele SKU, não vai criar máquina virtual. Fechou? Vamos fazer isso então. Mesma coisa, tá? O escopo, exclusões, aqui em Policy Definitions, vamos lá. Dentro dessas 412 policies, quem tiver tempo pode passar uma por uma aqui e ver se acha alguma coisa legal. Ah, já criou. Vamos lá, pessoal, para não, só para a gente não como a gente não precisou criar ainda, a gente vai lá dar uma olhadinha já. Nosso recurso que foi criado, tá? Vamos voltar aqui. Dentro do nosso grupo de recursos, o recurso criado, vamos entrar no recurso. Aqui, a gente já tem, logo na página de overview, já temos aqui a tag. Né? Então, como a gente viu, eu não botei tag no momento de criação, não botei depois. A gente fez aqui em tempo real, tudo rodando ao mesmo tempo aqui. A gente fez junto, né, ao vivo. E a própria política que a gente configurou já adicionou a minha tag centro de custo Cooperate. Então, se eu tenho uma equipe que está trabalhando nesse grupo de recursos, que está desenvolvendo uma aplicação ou fazendo algum tipo de trabalho que necessita um autoatendimento da equipe de desenvolvimento, por exemplo, a gente pode vir aqui, definir uma tag, definir uma SKU determinada ali para não estourar o orçamento
para eles poderem fazer seus testes e desenvolvimento e tudo mais. Então, a primeira parte, que era botar a tag, está concluída. Vamos lá criar a policy para limitar o SKU de máquina virtual. Alguém aí, se não souber o que é SKU, o SKU da máquina virtual é o tamanho dela, tá? Eu vou mostrar mais ou menos bem rapidinho aqui como é que funciona isso. Então eu venho aqui em Policies, vamos lá criar uma outra policy. Como eu estava falando antes, pessoal, aqui tem 412 policies pré-definidas. Se alguém tiver paciência de procurar uma por uma e ver o que tem de bacana aí, com certeza vai ter alguma que vai se encaixar no cenário que vocês têm, tá? Vou procurar aqui por SKU. Então eu consigo limitar um SKU de Storage Account. Eu consigo limitar, permitir SKU de máquinas virtuais. E aqui também para não usar um SKU básico em VPN Gateway. É isso que eu tenho sobre SKUs de políticas pré-definidas, tá? Então eu vou vir aqui na minha Virtual Machine SKU, selecionar ela. Vamos botar aqui SKU VM. Deixar habilitado. A gente viu que na primeira parte os parâmetros eles pediam o nome da tag e o valor dela. Nesse aqui a gente vai ver que muda um pouquinho. Vai vir aqui em parâmetros, ele já pede quais SKUs você vai aceitar, quais são as SKUs permitidas. E SKU é o que, tá? É o tamanho da máquina. Se ela é básica A0, A1, A2, A3, Standard. Standard A0, A1. Então vamos limitar aqui, vamos pegar B. Vamos limitar nessa B1MS aqui. Eu só consigo criar máquina virtual se for essa SKU. B1MS, tá? Posso adicionar mais que uma? Posso adicionar mais que uma também, tá? Se quiser botar duas, três aqui, eu consigo botar. Mas vamos deixar numa só para a gente ficar mais fácil de escolher a máquina virtual lá na hora de criação. Revisar e criar. Criando a regra, a política. Duas políticas criadas, essa aqui já estava aplicada anteriormente. E vamos lá tentar subir uma máquina virtual. Vou pegar a live de sexta, vamos adicionar aqui. Vamos botar o Windows Server mesmo. Vamos botar aqui. Live sexta VM. Escolher a região. Aqui que é a SKU da máquina virtual. A gente colocou lá que só é permitido a B1MS. Vamos tentar fazer nessa aqui que ele nos sugeriu, a DS1V2, para ver se vai rolar a criação da máquina, tá? Então aqui vamos criar o usuário. Vamos pôr aqui uma senha super secreta. Beleza, disco, vamos colocar standard, não, revisar e criar. Vou mandar ele revisar. Ele valida a criação da máquina virtual, ele consegue validar, tá? E quando eu der um criar aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai tentar criar. Pronto, já deu erro. Tá? Ele começou a criar e quando ele vai tentar criar a máquina virtual, ele até cria alguns recursos aqui, ó, por exemplo, botou o IP, o NSG, VNet, algumas coisas ele já, a interface de rede e tal, ele conseguiu criar. Porém, quando ele vai tentar criar
a máquina virtual que a gente proibiu o SKU de ser criado, ele dá a mensagem aqui que não foi possível criar devido à nossa política, que ela está permitindo a política de permissão de máquinas virtuais por SKU. Então eu não vou conseguir criar máquina. Então dessa forma, se o nosso usuário que tem acesso a esse grupo de recursos aí, ele tentar criar uma máquina virtual que não deveria criar, que não está dentro da conformidade da empresa, pela governança que a empresa criou para o ambiente, não está dentro das regras, ele não vai conseguir criar. Até vai conseguir criar algum ou outro recurso aqui, a gente pode ver, tá? Se a gente voltar lá no nosso grupo de recursos, provavelmente vai ter alguma coisa criada ali. Ó, ele até consegue criar uma VNet que não tinha criada, ele consegue criar um IP, um NSG, uma interface de rede, mas a máquina virtual, que é o que consome dinheiro e crédito mesmo, não consegue, tá? Então, essa é uma forma bacana de fazer algumas limitações de uso, que é muito importante a gente fazer isso, né? Ainda mais com o dólar do jeito que está aí. A gente consegue fazer um tipo de controle mais aprimorado, né, sobre os nossos recursos, tá? E se por algum motivo a gente precisar criar uma policy customizada, a gente vem aqui em policies e a gente vai aqui, a gente tem um recurso aqui, vamos ver. Deixa eu até ver, tentar editar essas que eu tenho aqui, vamos ver se a gente consegue editar essa aqui. Eu venho aqui e edito ela. Não é aqui. Vamos procurar aqui o recurso de policy. Posso vir aqui em policies, definitions, isso aí, policies, definitions. Aqui eu posso criar uma nova, ou eu posso pegar aqui uma policy qualquer. Venho nesse cara aqui, por exemplo, duplico ela e edito esse arquivo JSON aqui. Eu vou ter, tem alguns parâmetros que são aceitos, algumas formas de criar esse arquivo de forma correta, tá? Tem na documentação lá do recurso como é que faz. Então, tendo a documentação em mãos, a gente consegue desenvolver uma política totalmente customizada para o nosso ambiente, aplicar ela em grupo de recurso ou em assinatura. Bem tranquilo, bem fácil de fazer. Para quem tem algum conhecimento aqui com programação, com esses arquivos JSON, se torna bem fácil de fazer. Não é o meu caso, eu apanho um pouco para criar essas regras aqui, tá? Mas, de forma geral, ele não é tão complexo assim de criar. E da mesma forma, criou aqui, a gente aplica numa policy, como a gente fez até as duas anteriores, tá? Bom, pessoal, acho que meu tempo está esgotando já, chegando em meia hora já de live. A gente falou então, como eu comentei, a gente falou um pouquinho sobre policies do Azure. Isso é conteúdo de prova. Tá? Quem vai fazer a prova aí, a 113 e a 104 vai cair na prova. É questão de prova com certeza. Não sei se chega a cair a nível de editar o arquivo JSON, mas com certeza a aplicação da policy, como ela funciona, de que forma que ela funciona, com certeza vai cair alguma coisa, né? É um conteúdo que é bem cobrado. E eu agradeço o pessoal que está aí comigo aí numa sexta-feira em plena quarentena do Covid, aí, infelizmente estamos na quarentena ainda. Eu agradeço o pessoal que ficou até agora comigo. Quem tiver alguma dúvida, precisar algum auxílio que eu puder ajudar e que se eu não vejo, vocês podem me adicionar aqui, eu estou colocando em minhas redes sociais. Podem me adicionar tanto no LinkedIn como no Instagram, Facebook. Eu participo também dos grupos do Telegram do Rafa. Então eu participo do grupo do Telegram do Rafa, pode me encontrar por lá. Se eu puder ajudar, eu vou ficar muito feliz de ajudar vocês. Mais uma vez agradeço a presença aí do pessoal que está 9 horas numa sexta-feira
me acompanhando aí. E semana que vem eu volto com outro assunto. Se tiverem alguma sugestão também, pode deixar aí, me manda um comenta aqui nessa live ou me manda pelas redes sociais aí que com certeza vai ser vou estudar o assunto, tá? Bom, por essa live eu vou encerrar hoje, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês com alguma dúvida ou algum projeto que tem em andamento aí com essas dicas de policy. E aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau.